crianças! Bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou ótima. Hoje estarei com vocês, pois a professora Cris não pôde estar aqui, mas todos já me conhecem e tenho certeza que a nossa aula será sensacional. É sempre um prazer estar aqui. Hoje a nossa aula está recheada de coisas super legais. Temos tanta coisa interessante para aprender. Vou precisar da participação de todos. Em língua portuguesa, conheceremos mais um gênero textual, a carta. Na aula de História, vamos continuar nossa pesquisa sobre os marcos históricos de nossa cidade e a importância de cada um. E em Geografia, aprenderemos como são as transformações das paisagens e suas consequências em nossa comunidade. Tudo isso porque estamos trabalhando o tema Pessoas e Lugares. Quanta coisa, hein? Vamos começar? Crianças, vocês se lembram que na aula passada a professora Cris trabalhou o diário pessoal? Meninos, ela me contou sobre o seu próprio diário. E agora eu estou escrevendo o meu e vocês. Eu até trouxe o meu diário para vocês darem uma olhadinha. Olha que gracinha! Mas vocês podem organizar o seu diário em um caderno comum ou em folhas de caderno já usados, como esse aqui. Espero que estejam escrevendo suas histórias, porque eu já embarquei nessa, estou escrevendo as minhas histórias. Tá demais cada coisa que eu estou escrevendo. Então, vocês sabiam que existem vários tipos de escritas pessoais? Isso mesmo! Hoje vamos falar sobre um gênero textual muito parecido com o diário, porém é feito para ser transmitido a outra pessoa. Significa que quando escrevemos, temos a intenção que ele seja lido por alguém. Estamos falando da carta. A carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo e também o mais importante meio de comunicação entre as pessoas. Era a forma mais prática de enviar notícias, documentos, convites e por aí vai. Crianças, vocês já viram uma carta? Vocês já escreveram uma carta? Eu sempre recebo cartas dos meus alunos. Eu amo receber cartas e costumo guardá-las. Tenho várias. Cada criança escreve e decora a carta de acordo com a sua criatividade. Há um tempo atrás, quando ainda era comum escrever carta, eram usados papéis decorados. Isso mesmo, uma forma carinhosa e romântica. Hoje em dia, com a internet, as pessoas utilizam outros meios de comunicação, como e-mails, Facebook. Acredito que um dos mais utilizados é o WhatsApp. Porém, nada melhor do que receber uma cartinha bem escrita e cheia de amor. Quando eu era criança, do tamanho de vocês, eu colecionava papéis de carta e às vezes eu mesma fazia os meus próprios papéis de carta. Olhem só, ainda tenho um pouco da minha coleção. Em alguns, escrevi carta para as minhas amigas e para os meus pais e até para os meus primos. Ai, que lembrança linda que eu tenho. Agora vamos ver a composição de uma carta. Observe a carta que o Lucas enviou para o seu avô João. Vejam todos os elementos que uma carta precisa ter. Começamos com o nome da cidade e a data, que nesse caso aqui, Rio de Janeiro, 16 de maio de 2013. Depois, escrevemos o nome da pessoa
para quem vamos enviar a carta, que é o destinatário. Nesse caso, é o vovô João. Agora vem o assunto da carta, que nesse caso ele escreveu: na próxima semana vai haver um campeonato de peão na escola e eu sou o favorito, pois descobri todos os segredos do peão. E por fim vem a despedida. Nesse caso ele colocou um abraço do seu neto. E por fim, finalizando a carta, coloca-se o nome de quem escreve a carta, o remetente, que nesse caso aqui é o Lucas. Crianças, em outra aula falamos da importância de seguir as regrinhas de escrita. Os parágrafos, a pontuação, vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão se necessário e ponto final. Todo texto deve ter alguns cuidados para que a sua escrita tenha sentido. Fazemos isso para que as pessoas, ao ler o nosso texto, entendam tudo direitinho. Vamos acompanhar a leitura de uma carta pessoal do aluno Leonardo, do 3º ano. Ele escreveu a carta para o seu primo que mora em outra cidade. Uberlândia, 11 de agosto de 2020. Querido primo Eduardo, tudo bem com vocês aí na sua casa? Espero que esteja bem. Aqui está tudo bem. A mamãe teve o bebê e já está em casa. Ele nasceu forte, com muita saúde, mas de noite a coisa fica feia. Ele chora muito. A mamãe e o papai levantam para acalmá-lo, pois ele tem muita fome. E quando mama não chora mais. Primo, a tia Leila ainda continua fazendo aquele bolo de chocolate delicioso. Pede para ela a receita e me escreva como se faz. Eu adoro bolo de chocolate e a mamãe disse que depois vai fazer o bolo para nós. Se precisar daquela sua blusa de frio amarela que você me emprestou no começo do ano, me avise que mandarei para você. Um abraço cheio de saudade, Leonardo. Viram só? O Leonardo conversou com seu primo Eduardo através dessa carta. E a forma que ele usou para enviá-la foi pelo correio. Para isso, ele colocou a carta dentro de um envelope e escreveu o seu nome e endereço de um lado do envelope e do outro lado escreveu o nome e o endereço do seu primo. Dessa forma que vocês estão vendo aí, de um lado destinatário e do outro lado remetente. Quando colocamos uma carta no correio, precisamos pagar pelo selo que é colocado na carta. Vocês sabiam que tem pessoas que fazem coleção de selos? Igual as coleções de carrinho, bonecas e papéis de carta. Agora que vocês já sabem como se faz uma carta, que tal escreverem para alguém que vocês sentem muitas saudades? Faça uma carta bem bonita e cheio de carinho. Conte suas aventuras, o que tem feito nesse momento tão diferente. Quando for possível, entregaremos nossas cartinhas. Observe se você escreveu tudo o que desejava, se os parágrafos estão no lugar certo e todas as pontuações. Imagino que quem receber a sua carta vai ficar muito, mas muito feliz. É sempre bom saber que existe alguém que se lembra de nós.
As pessoas são muito importantes. E falando de importância, na aula passada nós conhecemos um pouco mais sobre a nossa amada cidade de Uberlândia e sobre seus marcos históricos. Acompanhamos a Juju em sua aventura pela cidade e ela nos auxiliou muito nessa viagem virtual. Hoje vamos continuar com a nossa viagem por esses lugares fantásticos que estão tão pertinhos da gente e que às vezes nem notamos. É importante entender o valor cultural e social do ambiente onde vivemos e das pessoas com quem convivemos. Observamos, vocês estão lembrados? Observamos fotos do Museu Municipal por fora e agora vamos assistir um vídeo que mostra um pouco do que ele tem por dentro. Vamos comigo nesse passeio virtual? Você sabe quantos museus nós temos na cidade? Já visitou todos? Sabe os temas de cada um? Sim? Não? É o que vamos descobrir na segunda parte da série Conhecer Nunca é Demais. Sempre no centro de Uberlândia, eu só conheço esse aqui. Para mim tem só esse museu aqui. Eu levo ele no zoológico, no Parque do Sabiá, né? Uberlândia que eu conheço tem 27 anos que eu tenho e o único que eu conheço é esse daqui, da praça mesmo. Se tiver algum outro ainda não conheço, que eu gostaria de conhecer também. Eu imagino que tem um só, que é aqui na Clarimundo Carneiro. Eu não conheço se tem mais museus aqui na cidade. Quando eu vim morar aqui em Uberlândia, 10 anos atrás, eu não conhecia nada da cidade. Saindo por aqui, eu já achei, né, o Museu Municipal e o Museu de Arte aqui embaixo. Eu sou paulista e eu tinha muito contato com o museu em São Paulo, em outros lugares que eu viajei, Ouro Preto. Eu sempre gostei, desde criança. Então eu já entrei uma vez aí, faz anos que eu entrei uma vez. Então é só aquelas coisas antigas, coisa dos escravos, coisa daquelas mulheres antigas que mexiam com tiar, essas coisas assim. Então eu imagino que deve ter fósseis a obras de arte atuais, pinturas, telas, pedras, coisas do tipo. A minha filha hoje tem 10 anos, mas quando ela começou assim, 4 anos, nas férias, aquele negócio, vai para shopping, vai não sei aonde, eu trazia ela aqui no museu. Ninguém passa na praça sem voltar o seu olhar para o prédio do museu. Ele é muito imponente, tem umas linhas arquitetônicas belíssimas. De manhã cedo ele fica lindo naquela praça, ao lado das tamareiras e dos periquitos e papagaios que vão ali se alimentar. E ele fica praticamente no coração da cidade. Muita gente ainda não sabe, ou por desconhecimento, que ali abriga um museu e entra um pouco encantado com a beleza arquitetônica do prédio e se surpreende com aquilo que encontra lá dentro. Então, é contar a história da formação da cidade. Então, ele vem desde essa época, os primeiros entrantes, as primeiras pessoas que chegaram aqui, como eles vieram, quem eram, né? Como que se estabeleceram as primeiras moradias. Isso acontece nas fazendas e depois o núcleo urbano. E a partir daí, como essas pessoas vão resolvendo as questões que ela necessita para a sobrevivência.
Então, é de tudo, né? Desde o que se planta, como que é a terra e também como que é dentro da casa, né? Que objetos elas usam. O que existia na época? Então é a panela de ferro, é o ferro de brasa, é o fogão a lenha, mas como? Como eles fazem esse contato com outros lugares, com São Paulo? Então é através do carro de bois, né? É o cavalo. Então o que a gente tem também? Nós temos a sela, tudo aquilo que eles usavam no dia a dia. E é importante ressaltar que todos esses objetos que compõem tanto a exposição da cozinha, com fogão de lenha, quanto conta a história do nosso município e do armazém, são objetos que foram doados. Eu acho muito importante o museu, não só para quem é pesquisador, quem trabalha na área, mas para o cidadão ter assim, um mínimo de referência sobre a cidade que mora, o que aconteceu antigamente, como era. Eu gosto muito dali porque tem uma maquete de como que era Uberlândia antiga. Então eu mostro para ela, ó filha, aqui a gente mora aqui, olha como que era. Eu acho que um povo sem memória acaba não tendo nem cultura, e não tem futuro. Que fantástico! Eu já estive várias vezes no Museu Municipal. Temos em Uberlândia outros museus com temas diversificados. A professora Cris já falou com vocês sobre o Museu do Índio. Porém, temos muito mais que isso. Quem prestou atenção na nossa viagem virtual percebeu que temos 7 museus ao todo. Agora, vamos falar de um outro lugar que também faz parte do nosso patrimônio cultural. Vocês conhecem o Mercado Municipal de Uberlândia? Ele fica na parte central da nossa cidade e tem tanta coisa boa por lá. Isso mesmo. Várias coisas. O Mercado Municipal está localizado à Rua Olegário Maciel, número 255. O local é conhecido pelos produtos caseiros, como biscoitos, doces, queijos tradicionais e regionais, além de carnes variadas, peixes, frutos do mar, frutas, verduras e legumes de excelente qualidade. O Mercado Municipal tem um espaço para teatro e também uma galeria de arte e é um dos pontos turísticos mais visitados da nossa cidade e uma excelente opção para conhecer as comidas típicas da nossa região e o artesanato local. Ele foi tombado como Patrimônio Histórico Municipal em 29 de outubro de 2002. Nossa, crianças, quantas descobertas! Uberlândia é linda e rica em histórias. Os museus, as praças, os teatros e os diversos locais onde a cultura se apresenta são preciosos para a nossa sociedade. Vivemos em constante transformação. Os lugares se modificam e as pessoas vão acompanhando essas mudanças. Mas jamais, criança, jamais devemos esquecer a nossa essência, de onde viemos, como o nosso lugar surgiu. Olha, tudo que vemos pela nossa janela
na rua, no bairro onde moram, na cidade, no campo ou em qualquer outro espaço, formam as paisagens. Já sabemos que paisagem é aquilo que vemos ao nosso redor. Reconhecemos as paisagens de várias formas. Por fotos, cartões postais, ilustrações, pinturas, livros, canções e tantas outras maneiras. Olhem só, olhem esse álbum. Eu adoro admirar as fotos, pois vejo nelas tantas modificações nos lugares que já estive. Muito bom, é muito bom recordar. A paisagem é algo visível e que se destaca aos nossos olhos. Porém, a paisagem também pode ser percebida por outros sentidos do corpo, como o olfato, o tato e a audição. Sentimos o cheiro das árvores. Sentimos como é bom sentir o cheiro da natureza. E ouvimos o barulho dos automóveis, das fábricas e dos animais. Tudo isso faz parte da paisagem. Crianças, o que podemos observar nessa foto? Quais os elementos que se destacam aqui? Vemos muitas árvores, um céu lindo, cheinho de nuvens, prédios, casas, grama, construções mais antigas e outras mais modernas. Vemos também duas pessoas que admiram a paisagem. Essa foto foi tirada no município de Belém, no estado do Pará. Em uma aula anterior, a professora Cris mostrou algumas fotos de lugares importantes em nossa cidade que passaram por transformações ao longo do tempo. Vamos relembrar? Observem essas fotos. Nestas fotos, podemos perceber como a nossa cidade vem se desenvolvendo e como os lugares passam por transformações. O ser humano modifica as paisagens do lugar onde vive para atender aos seus interesses e às necessidades de sua comunidade. E essas modificações ocorrem tanto no campo como na cidade. Na cidade, a substituição de construções antigas por novas. Abrem-se novas ruas, avenidas e aparecem outros bairros cheios de novas moradias, indústrias, praças e tantas outras inovações. No campo também acontecem transformações produzidas pelo ser humano. Vejam só, nessas fotos percebemos o processo de transformação da paisagem diante das etapas da plantação do milho. Quando ela está nascendo, quando já está bem alta e verdinha, e quando vai ser colhida com a palha seca e o milho já maduro, pronto para a colheita. Todo esse processo modifica a paisagem em pouco tempo. Como é interessante! Crianças, há várias modificações da natureza que são ocasionadas pela ação do homem. Por exemplo, o desmatamento de florestas para plantar lavouras e formar pastagens, e exploração de recursos minerais, como já vimos em uma aula passada.
a construção de usinas hidrelétricas nos cursos dos rios, a abertura de estradas para transporte de carga dos produtos do campo para as indústrias. Enfim, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro ambiente, sempre teremos transformações, sejam elas pela ação do tempo, pela própria natureza ou pelo ser humano. É importante, mas muito importante mesmo, entendermos que os elementos naturais criados pela natureza e os elementos culturais ou humanizados criados pelos seres humanos juntos formam a paisagem. Olham só, crianças, o que vocês acham de criar um belo desenho de uma paisagem? Uma paisagem que vocês se lembram e consideram a mais linda que vocês já viram. Vocês são muito criativos. Tenho certeza que esse desenho ficará maravilhoso. Podem utilizar qualquer tipo de papel e material que você possua aí na sua casa, tá? Tente registrar os detalhes que você considerou importante. Termine, quando você terminar esse desenho, tire aquela foto. Se possível, envie para o seu professor. Se não puder, não tem problema. Guarde o desenho e assim que retornar às aulas presenciais, leve, compartilhe com os colegas de sua escola. Nas próximas aulas, aprenderemos sobre as lindas e diversas paisagens que conhecemos ou podemos conhecer. Existem tantos, mas tantos lugares incríveis que podemos visitar em nossa viagem virtual. Eu e a professora Cris temos grandes surpresas esperando por vocês. Crianças, que pena, a nossa aula está terminando. Não fiquem tristes. Estaremos juntos na próxima semana, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, identificamos mais um dos gêneros textuais, a carta, e suas regras de escrita e composição. Em história, aprendemos mais sobre as memórias da nossa cidade e os seus lugares preciosos. Por fim, na aula de geografia, descobrimos um pouco mais sobre as paisagens que nos cercam e suas transformações. E não se esqueçam do desenho, viu, crianças? Turminha do 3º ano, não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma Escola em Casa da Prefeitura da nossa cidade. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você. Todas essas atividades, assim que forem feitas, devem ser devolvidas na sua escola. Outra coisa muito importante. Coloquem o seu nome nas atividades. Sua professora ficará feliz ao ver o seu capricho e atenção para realizar as atividades. Um grande abraço para vocês. Um abraço apertado. E até a próxima aula. Continue se cuidando.